Bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, tenha um dia feliz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso sétimo vídeo. Eid Mubarak a todos que professam a religião muçulmana. Estamos de volta com os nossos dois últimos vídeos para finalizar o nosso desafio, que já foram 14 dias para montar a reserva de emergência, como 14 dias para montar a reserva de emergência, já foram os 14 dias. O nosso último vídeo foi sobre a criação efetiva de uma reserva. Espero que neste momento você já tenha toda a estrutura definida para ter a reserva de emergência ou já tenha começado o processo de criar a reserva de emergência. Então, 14 dias passaram, já temos a reserva feita. Agora está no momento de nós criarmos o limite. O limite para a nossa reserva. Esse é o nosso tema de hoje. Limite para a reserva de emergência. Então já aproveita, coloca nos comentários como é que está o processo, em que nível está, qual é o nível que se encontra neste exato momento. As últimas aulas que nós tivemos no nosso desafio não foram gravadas. Fiquei de gravar para partilhar aqui, mas também não conseguimos colocar, fazer upload aqui no YouTube, mas não tem nenhum problema. São aulas simples, que eram questões, perguntas a serem levantadas e responder algumas questões, então não tem nenhum problema. Você que não conseguiu participar das aulas, não se preocupe, não perdeu nada. Depois do processo de criação da reserva, o processo a seguir é este. Já temos toda a metodologia traçada, já tem o que vai fazer, como vai fazer, qual é o mecanismo que vai usar para fazer a reserva de emergência, já definiu qual vai ser o valor mensal e agora vamos estipular o limite. Afinal, qual é o melhor limite, qual é o limite que tem que ter a nossa reserva de emergência? Essa é a questão que a pessoa tem que se fazer. Então, a nossa reserva de emergência vai ter o limite de 6 meses de despesas. Ou seja, nós temos que garantir que a nossa reserva tem o total correspondente a 6 meses da nossa vida, em termos de despesas. Por exemplo, se alguém ofere, vamos supor que a pessoa ofere 30 mil meticais, e nos 30 mil meticais, 20 mil é destinado às suas despesas. Então, a sua reserva de emergência tem que ser no mínimo de 120 mil meticais. Então, como é que nós fazemos esse processo até que a nossa reserva chegue ao mínimo de 6 meses? E por que é importante nós termos esse mínimo de 6 meses? Como nós começamos o nosso desafio, nós falamos da importância da pessoa saber quanto recebe e quanto gasta. E a organização financeira é a chave para fazer poupança de forma eficaz e poder trazer resultados inteligentes. É difícil para quem não tem umas finanças organizadas conseguir poupar de forma efetiva. Então, para começar a poupar de forma efetiva, o que eu tenho que fazer primeiro é organizar as minhas finanças. Saber quanto é que eu ganho, saber quanto é que eu gasto. E, principalmente, criar um orçamento para poder definir para onde o dinheiro deve ir quando eu recebo. Então, o exercício que nós temos que fazer não é receber e distribuir o valor, mas sim receber e saber onde nós devemos colocar o valor. Então, antes mesmo de nós termos o dinheiro, nós devemos saber onde é que nós devemos alocar aquele dinheiro para trazer satisfação às nossas finanças. E escolher em termos de prioridade. O exercício que nós fizemos de saber definir o que é desejo e o que é necessidade. Entender quais são as minhas necessidades reais, minhas necessidades essenciais, minhas necessidades básicas e simplesmente aquelas necessidades corriqueiras. Então, é necessário nós podermos colocar isso em prática. Então, uma vez que eu já defini que a minha poupança mensal, tendo em conta a minha renda, as minhas despesas, os meus planos, os meus objetivos, vai ser neste valor, nesta percentagem. Então, a partir dessa percentagem, eu já consigo saber em quanto tempo me leva até chegar a 6 meses de despesas. Como eu disse anteriormente, o objetivo de uma reserva de emergência é garantir que, em casos de incidentes e acidentes, eu tenho questões financeiras regularizadas e acomatadas e respondidas com eficácia e eficiência. Então, todo o risco financeiro associado a qualquer incidente eu consigo mitigar. Então, porque eu já tenho isso acomatado, já tenho isso pré-estabelecido para mim, eu vou calmamente poder constituir uma reserva, poder constituir constituir uma poupança de uma forma calma,
clara e simples. Então, nós não construímos a reserva de emergência em um dia, em 2 dias, em um mês ou 2 meses. Nós construímos a reserva de emergência em anos. Anos e anos. Por quê? Porque se eu quero fazer 6 meses das minhas despesas, isso vai me levar um bom tempo até conseguir fechar. Dê o exemplo da pessoa que tem a despesa de 20 mil meticais. Se a pessoa tem uma despesa de 20 mil meticais, para chegar a 120 mil meticais é uma distância muito alta. É muito alta. E suponhamos que essa pessoa que tem uma despesa de 20 mil meticais recebe em volta de 24, 25 mil meticais, ou mesmo no exemplo anterior, recebe 30 mil meticais e a pessoa poupa 10 mil meticais. Quanto tempo vai levar até fazer 120 mil? Vai levar 12 meses, corresponde a um ano em cheio. Isso é um exemplo extremamente hipotético. É uma situação hipotética. Nesse caso, muito provavelmente, uma pessoa que recebe 30 mil meticais quer poupar. Muitas das vezes vai começar por poupar por 4, 5 mil meticais. Até chegar ao nível da despesa que a pessoa tem, leva certos anos. Mas isso não pode ser limitação para as pessoas se inibirem de poder poupar. Alguém perguntava a Gisela, e se no momento que eu estiver a constituir a minha reserva não ter chegado no limite desejado e acontecer alguma coisa, como é que eu faço? Simples. Não é possível a pessoa constituir toda a reserva de emergência. Até possível é, mas é pouco provável que isso aconteça. Que a pessoa constitua toda a reserva de emergência sem ter contratempos. Sempre vão existir contratempos, porque independentemente de estares a poupar ou não, a vida continua e os incidentes e acidentes não vão esperar ter a tua reserva completa para poderem acontecer. O que tem que verificar é: eu estou a constituir a minha reserva. O meu objetivo é guardar e colocar 400 mil na minha reserva, porque é o correspondente mínimo de 6 meses. Então, eu vou guardando. Chego num impasse que tenho 100, 120, 130, acontece algum incidente. Eu vou tirar aquele valor para cobrir aquele incidente e recomeçar. Vou recomeçando. Vai parecer que é um trabalho de maracuene, como tem se dito, mas acaba não sendo. Por quê? Porque sem a reserva de emergência, eu tinha que tirar todo o dinheiro do incidente do zero para poder cobrir. Mas com a reserva de emergência, por mais que não tenha chegado no meu limite, eu não vou tirar o dinheiro do zero. Às vezes, o meu incidente está abaixo daquilo que é o valor que eu tenho guardado. Então, se eu tenho já 120, 130, 140 guardado, eu preciso chegar a 400. Tenho um incidente de 20, 30 mil. Tiro os 30 mil, continuo o meu processo até chegar aos meus 400 mil. Se o valor excede o valor que eu tenho guardado, o processo é o mesmo. Levo o valor que eu tenho lá, acrescento algum de outra parte das minhas despesas essenciais, das minhas despesas diárias e consigo resolver aquela situação. Mas o impacto que vai ter nas minhas finanças, quando eu tenho uma reserva de emergência, por mais que não esteja finalizada ou não tenha o valor que eu pretendo, é diferente de quem não tem uma reserva de emergência. Porque se eu tenho um valor guardado, eu tenho um incidente, mas o incidente ultrapassa aquele valor que eu tenho guardado, claramente que vai ter um impacto nas minhas finanças pessoais, vai ter um impacto no meu dia a dia, nas minhas finanças do dia a dia, mas o impacto não vai ser maior ou igual ao impacto que eu teria caso eu não tivesse uma reserva de emergência. Então, é normal, acontece sim durante o processo, nós termos alguns incidentes, nós termos algum acidente ou termos alguma preocupação que vai nos obrigar a usar essa reserva. Mas não entendam isso como uma limitação para parar de poupar. Então, nós começamos um processo, tem que ser contínuo, tem que ser contínuo. Se acontece alguma eventualidade, aconteceu. Nós somos seres humanos e a vida é assim. Vamos usar o valor, mas continuamos a guardar, continuamos a fazer o processo até chegar no momento em que nós nos sentimos confortáveis. Deixando aqui claro que não é obrigação da pessoa manter a reserva de emergência em apenas 6 meses. Mas é aquilo que vai lhe garantir uma certa estabilidade, um certo conforto. Se a pessoa quiser fazer mais, pode fazer mais. Se a pessoa considera que menos que isso é possível fazer e dar-lhe conforto também, mas eu não conseguiria fazer uma reserva com menos de 6 meses. Então, se a pessoa quer fazer uma reserva que lhe permite ficar um ano de despesas, faça. 2 anos, faça, mas garanta que pelo menos 6 meses estão acomadados, porque 6 meses é um tempo médio suficiente para a pessoa poder se reerguer, seja no negócio, seja na vida pessoal, seja para quem perdeu o emprego, está à procura do emprego em 6 meses, é passível de encontrar uma outra oportunidade.
ou para começar um novo negócio, ou começar um novo investimento. Então, garantam que 6 meses estão ali resolvidos, estão ali guardados. Então, nesse processo dos 6 meses, é necessário que a pessoa primeiro faça o exercício. Como eu disse na nossa primeira aula, na nossa sessão, que foi que os processos todos, a caminhada que nós estamos a ter até termos a nossa reserva de emergência, ia fazer sentido quando tivéssemos a nossa própria reserva de emergência. Talvez alguém aqui estivesse a pensar por que eu preciso organizar as minhas finanças, saber o que é necessidade, o que é desejo, se meu único objetivo é começar a poupar. Ah, mas por que eu tenho que saber disso? Justamente para chegar nessa fase aqui e poder fazer as coisas muito bem feitas, porque a base já foi organizada. Porque se a pessoa não tem as suas despesas organizadas, não sabe quanto é que gasta mensalmente, como é que essa pessoa vai saber quanto precisa ter de reserva de emergência? Se a reserva de emergência, no mínimo, tem que custar 6 meses de despesas. Então, se a pessoa não sabe qual é a sua despesa, dificilmente vai ter uma reserva de emergência eficaz que possa responder à sua necessidade. Então, é necessário nós fazermos esse exercício de pegar, analisar, escrever, registrar, saber com exatidão quanto é que nós temos que gastar, quanto é que nós recebemos, quanto é que nós temos que gastar, quanto é que nós gastamos e adaptar a nossa vida, a nossa estrutura financeira àquilo que nós desenhamos ou que nós esperamos que mude para a nossa vida. E aqui também surge uma outra questão, que é como usar o meu dinheiro, uma vez que o meu dinheiro da reserva de emergência, deixando claro, como usar o meu dinheiro da reserva de emergência, uma vez que a dado momento pode surgir algum imprevisto, algum incidente e eu vou precisar usar. Claramente que tem que definir quais são o tipo de incidentes e acidentes que vão cobrir ou que a reserva de emergência cobre. É necessário que a pessoa tenha em mente, precisa ter em mente quais são os tipos de emergências e urgências que aquela reserva de emergência atende. Então, por exemplo, pode ter uma situação de emergência com a criança, no sentido de algum material de escola. Isso não constitui uma emergência para o uso da reserva de emergência. Por quê? Porque são questões que podem ser resolvidas com o dinheiro do dia a dia, com as despesas do dia a dia. Então não faz muito sentido. Mas seria diferente se fosse alguma despesa relativa à saúde, porque é realmente uma emergência, é realmente algo necessário para quem não tem a assistência médica, plano de saúde. Então, poder ter um valor destinado à doença é sempre muito bom colocar a reserva de emergência para a saúde ou pôr a saúde dentro dos assuntos ou dos objetos daquela própria reserva. E também não só para questões das pessoas que não têm plano de saúde. Existem pessoas que têm planos que não cobrem 100%. Muitas pessoas têm planos que cobram 75%, outros que cobram 60%. O remanescente que pagam dos seus próprios salários. Então, essa é uma oportunidade daqueles 25%, 40% que a tua instituição não paga, poder pagar com a sua própria reserva de emergência. Outro caso que é muito comum é a questão de locomoção, carro. Muitas das vezes as pessoas têm carros avariados e não sabem como resolver e acabam colocando dívidas atrás de dívidas, problemas atrás de problemas, falta de soluções nas suas próprias despesas, desorganização, por quê? Porque não tem um valor da reserva comatado para poder resolver essas questões. Então, se eu tenho a minha reserva de emergência, eu consigo saber que essa minha reserva de emergência serve para comatar questões ligadas à saúde, questões ligadas a transporte, que é muito importante, principalmente para as pessoas que vivem em grandes cidades, que há problemas de transporte, as pessoas que vivem nas capitais, por exemplo. É necessário ter salvaguardado que a reserva de emergência cobre transporte. Porque muitos deles, por exemplo, vou dar exemplo de Moçambique e no Maputo, para quem usa carro particular, para quem usa carro particular e no dia a dia acontece alguma coisa, dificilmente vai conseguir chegar ao seu trabalho e às suas atividades dentro do horário previsto. Por quê? Porque há certos problemas de transporte dentro da cidade de Maputo. Então é necessário também ter esse valor acomatado para poder responder a esse tipo de questões. Tirando isso, também tem várias outras áreas ligadas à casa, incidentes como infelicidades, falecimentos dentro da família e várias outras áreas. Então é necessário que a pessoa pare e diga: essa reserva de emergência cobre isto e listar. E sempre que tem incidentes naquela área, poder responder com eficácia e inteligência. Então, para este processo, nossa sétima aula que fazemos aqui agora, que é bem curta, bem resumida, que é justamente para falar sobre os limites, ao que nós vamos fazer o exercício, acho que está muito claro qual é o exercício que nós vamos fazer, é estipular, verificar qual vai ser o limite
para a sua reserva de emergência. Estabeleça o limite da sua reserva de emergência. Neste exato momento, já começou a reserva de emergência, mas coloca o limite mínimo, o mínimo que tem que ter na sua reserva de emergência. Estipule também quanto é que deseja em termos de meses. Eu estou aqui a dizer que o mínimo tem que ser 6 meses. Os 6 meses funciona para si ou pretende ter mais do que 6 meses? Então, se pretende ter mais do que 6 meses, coloque mais do que 6 meses qual é o valor certo para poder ter, mas não faça nenhum limite abaixo dos 6 meses. Então, vou ficar à espera dos vossos comentários, deixar aqui também, pessoal, estão a continuar a mandar feedbacks para mim em PVTs, no privado e não colocam no grupo. Por favor, colocam os comentários no grupo e não no privado. No privado eu recebo, eu respondo sim, mas no grupo é muito mais impactante porque consegues colocar a tua história, o teu testemunho para que outros tenham acesso, para que outros saibam, para que os outros também possam também poder sentir-se confortável ou possam usar como meio para poderem mudar. Então, coloquem no grupo o vosso testemunho, coloquem lá, coloquem o vosso processo e eu vou terminar por aqui. Tenham um ótimo dia, passem bem e eu